Olá, amigos telespectadores, bom dia para todos, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para dar sequência ao nosso tema sobre o Anticristo. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, cujo tema é o Espírito do Anticristo, eu aconselho você a assistir, porque você vai entender melhor o que eu passarei a dizer aqui nesta oportunidade. Agora nós vamos falar propriamente sobre o Anticristo no livro de Isaías. E começaremos com esta pergunta: será que podemos ver o Anticristo no livro de Isaías? Vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia hebraica. Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com a própria Bíblia hebraica e escolhi essa versão porque em dados momentos ela expressa melhor o que a gente vai querer transmitir, apesar de que não conflita em momento algum com a Almeida ou com a NVI ou com a Bíblia de Jerusalém ou com qualquer outra versão. Vamos ler. Ishayahu, ou seja, Isaías, capítulo 14, versículo 13. Vou ler. E será no dia em que o Eterno lhe proporcionar alívio de seus dissabores e de sua ansiedade, quanto ao trabalho duro ao qual foram submetidos, que pronunciarão esta parábola, no hebraico é Mashal, sobre o rei da Babilônia. Como o opressor cessou de oprimir e como se esgotou a sua arrogância. O Eterno quebrou o cajado dos ímpios, o cetro dos governantes que atacavam com fúria os povos com golpes implacáveis, que com ódio oprimiu nações que eram por ele perseguidas, sem descanso. Toda a terra repousa em tranquilidade e entoa cantos de alegria. Até os ciprestes se regozijam sobre ti, e os cedros do Líbano proclamam: desde que tombaste não veio contra nós nenhum lenhador. O Sheol, a terra dos mortos, em seu subterrâneo, apressa-se para saudar tua chegada. As sombras, no hebraico Refaim, dos grandes da terra se agitam para ti. Ergueram-se de seus tronos todos os reis da terra. Todos te respondem e te perguntam: tu te tornaste tão fraco como nós? Tua pompa desceu para o abismo junto com o barulho de teus saltérios. Os gusanos pululam debaixo de ti e os vermes te cobrem. Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filha da aurora. No hebraico nós temos Heilel ben Shahar. Como foi derribado por terra o que ditava sorte sobre as nações? E tu, que dizes no teu coração: ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Sentar-me-ei sobre o outeiro da assembleia, do lado mais extremo do norte. Subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Versículo 15. Entretanto, ao Sheol foste trazido, ao mais profundo do abismo. Os que te viram te olharão cuidadosamente e te contemplarão incrédulos. Será este o homem que fez a terra tremer, que abalou reinos, que tornou o mundo uma área deserta, destruindo todas as cidades, que não permitiu a seus prisioneiros retornar aos lares? Versículo 18. Os reis de todas as nações, todos eles repousam em glória, cada um em sua casa. Mas tu foste retirado de tua tumba como uma raiz pobre, com as vestes dos mortos que foram eliminadas pela espada, que descem ao fundo do abismo como uma carcaça pisoteada. Versículo 20. Não te juntarás a eles ao ser sepultado, porque destruíste sua terra e assassinaste seu povo. A semente dos malfeitores não mais será lembrada por todo o sempre.
Até aqui nós temos, entre os versículos 3 a 20, uma leitura bastante interessante. Como todos sabem, muitos veem, principalmente quando chegam nesses versículos bem aqui, que eu vou ler, os versículos 12 e 14. Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Como foste derribado por terra, tu que ditavas sorte sobre as nações. E tu dizias em teu coração, ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Sentar-me-ei sobre o outeiro da assembleia, do lado mais extremo do norte. Subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Eu já expliquei em outro vídeo que nasce com Orígenes e com Tertuliano a ideia de que nesse fragmento que eu acabo de ler está em foco a origem de Satanás. A partir de Orígenes e de Tertuliano se propagou essa ideia de que Isaías está fazendo uma referência à origem de Satanás, quando ele antes no céu morava com Deus e era um anjo de luz. E aí esses autores, o que se perpetua até hoje na igreja, eles explicam que Isaías aí, além de estar falando da origem de Satanás, que ele era um anjo de luz, que habitava no céu com Deus, mas que por causa de sua arrogância, por causa de sua presunção, ele foi lançado por terra. E aí nós vemos uma clara referência a Satanás quando diz assim: como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filha da aurora. No hebraico nós temos Heilel ben Shahar, astro brilhante, filho da alva. A Bíblia Vulgata, ela traduz o termo simplesmente por Lúcifer, o astro brilhante. E daí se popularizou a partir da tradução latina Vulgata, que se popularizou de que o nome de Satanás, antes de sua queda, era Lúcifer. Antes de São Jerônimo, até onde vai o meu conhecimento, Satanás ele não tinha esse nome de Lúcifer. Ele não tinha, até onde vai o meu conhecimento. Não estou lembrando se algum autor, antes de São Jerônimo, dava a Satanás o nome de Lúcifer. Mas nós temos na Vulgata Latina de Jerônimo a tradução de Heilel ben Shahar para Lúcifer. E daí se tornou popular de que Satanás, antes de sua queda, chamava-se Lúcifer. De sorte que todo mundo, quase todos, que passa os olhos em Isaías 14, versículos 12 a 14, logo eles são levados a ver aqui a queda de Satanás. Ou seja, de anjo de luz, ele passou a ser anjo caído. Pois bem, e a pergunta que eu faço para você, telespectador: você já fez uma leitura crítica sobre isso? Você já parou algum momento para pensar se realmente Isaías está falando da queda de Satanás? Você já parou para questionar aqueles que te ensinam assim? Em algum momento, você já parou, você já tentou interpretar a Bíblia por ela mesma e não simplesmente pelo que você ouve e pelo que você lê nos comentários? Eu aqui aproveito e lhe dou esse conselho. Comece a interpretar a Bíblia Sagrada a partir do ponto de vista do autor sagrado. Eu lhe aconselho você
começar a partir de hoje a ler a Bíblia Sagrada a partir dos óculos de quem escreveu. Professor, mas isso é difícil. Não vou te dizer que é fácil, mas eu vou te dizer que é gratificante. Você de fato vai ter acesso à verdade. Vamos retornar aqui ao nosso assunto. A questão é, será que o texto aqui faz referência à queda de Satanás? A minha ideia é que não. E eu vou lhe explicar por que eu não concordo. Vamos lá. Eu vou começar aqui do versículo 3, 4. O versículo 4, ele inicia e diz assim: que pronunciarão esta parábola sobre o rei da Babilônia? Primeiro, nós temos aqui uma parábola no relato. Que nós temos aqui não pode ser levado tão ao pé da letra. No hebraico nós temos para a parábola a palavra mashal. Mashal traduzido é parábola, cântico, canto. Em outras palavras, o que nós lemos sobre a exaltação do suposto Lúcifer, o filho da aurora, tudo o que eu acabei de ler para você é de natureza poética. Se é um texto poético, já temos que ser vigilantes em não interpretar tão literalmente tudo o que nós estamos lendo. Então vamos lá. Que pronunciarão, estou no versículo 4, que pronunciarão esta parábola sobre quem? Primeiro, aqui Isaías está dirigindo uma parábola, ele está descrevendo uma parábola, um cântico, em termos poéticos, e este cântico ele vai falar sobre alguém. Sobre quem? Sobre o rei de Babilônia. Aqui entra o princípio da nossa observação. O texto deixa bem claro aqui que foi fabricado, esse texto aqui foi escrito com um olhar voltado para o rei de Babilônia. Quem foi esse rei? No momento não é importante saber quem foi o rei de Babilônia. Vamos apenas tomar o rei de Babilônia como a própria Babilônia. E o que muito me chama a atenção aqui no versículo 7, toda a terra repousa em tranquilidade e entoa cantos de alegria. O que Isaías está aqui descrevendo é a queda da grande Babilônia, a Babilônia de Nimrod. Nimrod foi o fundador da Babilônia, conforme nós lemos lá em Gênesis. E vale lembrar que o reino de Babel, ou seja, Babilônia, ele foi arrogante desde a sua origem. Nimrod, ele construiu o que nós chamamos de zigurate. Zigurate era um grande prédio, o que nós conhecemos hoje, vamos chamar de arranha-céu. Era uma grande torre. Os zigurates eram tão altos, mas tão altos, que segundo nos informa Flávio Joséfos, em sua História dos Judeus, ele disse que eram tão altos que a impressão que se dava quando se olhava para o topo é que chegava até as nuvens. De fato, lá em Gênesis, nós lemos que os homens construíram uma torre e disseram: eia, vamos construir uma torre cujo topo chegue até aos céus. Os zigurates eram símbolos de poder. Vale a pena ressaltar que a construção de grandes obras era símbolo de poder dos reis e de todos os governantes soberanos. Os faraós, eles construíam as grandes pirâmides. Ali representava não somente a tumba dos grandes faraós, mas representava, acima de tudo, a hegemonia, o poder dos faraós. Da mesma forma, os zigurates babilônicos, eles representavam a grande pompa, o grande poder
dos monarcas babilônicos. Então vamos aqui prosseguir. O que me chama a atenção para aqueles que dizem que é Satanás, aqueles que dizem que está em foco a queda de Satanás, vamos ler aqui no versículo 9, 14, 9. O Sheol, ou seja, a terra dos mortos, em seu subterrâneo, apressa-se para a tua chegada. As sombras, os refaíns dos grandes da terra se agitam para ti. Ergueram-se de seus tronos todos os reis da terra. Vamos lá, duas coisas eu quero observar. Se é Satanás, então você vai ter que admitir que Satanás está no Sheol, ou seja, não está aqui na terra, conforme diz o Novo Testamento. Pedro diz que ele anda em derredor, rugindo como um leão. Mas logo entra em contradição o que Pedro diz, se Isaías aqui está descrevendo é a queda de Satanás. Então eu pergunto para você, quando Satanás caiu, ele caiu para onde? Você diz, para a terra. Muito bem, para a terra. Só que da terra ele desceu mais fundo. Ele desceu para o Sheol. No versículo 9 aqui está escrito Sheol, a terra dos mortos. Esse ímpio rei, esse ser arrogante, ele não caiu simplesmente para a terra, mas ele desceu para Sheol e foi morto, foi aprisionado. Aí eu pergunto, é Satanás? Essa é a primeira das razões, ou a segunda, que eu digo para você que não é. Porque o Novo Testamento deixa bem claro, e até o Antigo, mostra que Satanás está solto. Foi isso que Deus, ou melhor, ele disse para Jó, ou ele disse para Deus assim, eu venho de passear a terra e rodear por ela. Em nenhum momento a Bíblia diz que Satanás está no Sheol, ou no Hades, tradução para o grego. Em nenhum momento a Bíblia diz que quando o diabo caiu, ele caiu para o Sheol. Mas o texto aqui diz que este ser arrogante, versículo 9, vou ler para você de novo. O Sheol, ou seja, a terra dos mortos, em seus subterrâneos, apressa-se para saudar a tua chegada. Veja o que nós temos aqui, o que Isaías está descrevendo, é o mundo dos mortos. O que Isaías está descrevendo aqui é o Sheol. Sheol não é a tumba. Sheol não é o Kever, que é traduzido por sepultura. Sheol é o mundo dos espíritos. E o que Isaías está descrevendo aqui é que este grande rei, ele foi derrotado, ele caiu de sua arrogância e Yahvé o matou, não só o derribou por terra, mas fez com que ele chegasse ao Sheol. Fez com que ele descesse ao Sheol. Esta é a segunda razão por que eu não consigo ver aqui uma referência a Satanás. Porque se eu insistir em dizer que está em foco aqui a queda de Satanás, pois eu tenho que admitir, e você que concorda terá que admitir comigo, que Satanás não está na terra, mas está no Sheol, o que não é verdade. Outra observação. Vamos lá. As sombras dos grandes da terra se agitam para ti, ergueram-te de seus tronos os reis da terra. Pergunto para você, quando Satanás caiu, já existiam nações sobre a terra? Eu acredito que você vai dizer que não, mas aqui está dizendo que quando ele caiu, existiam nações sobre a terra. Logo, não é Satanás, porque a ideia que se tem de Satanás é que ele caiu antes, de acordo com essa teoria, Satanás ele caiu antes da criação de Adão e Eva. E antes de Adão e Eva não existiam nações. E aqui está dizendo que na sua queda as nações se regozijaram. E como pode ser Satanás aqui em foco, se o texto deixa bem claro que já existiam nações quando este ímpio caiu? Essa é a terceira observação que eu faço e por isso eu não aceito ou não concordo que seja uma referência a Satanás. Porque já existiam nações quando ele caiu. E vou ler mais uma vez aqui para você. Mais uma vez,
todos te respondem e te perguntam: tu te tornaste tão fraco como nós? Tua pompa desceu para o abismo junto com o barulho de teus saltérios. Os gusanos pululam debaixo de ti e os vermes te cobrem. Aí aqui perguntam mais ainda os outros que estão com ele no Sheol. Aqui é uma descrição do mundo dos mortos. Os mortos, as outras sombras, perguntam para o rei ímpio, para o rei da Babilônia: como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora? Aqui é um diálogo, meus irmãos, que está acontecendo no mundo dos mortos, no Sheol. Aqui eu aproveito para aqueles que dizem e defendem o sono da alma e dizem que a pessoa não existe, morreu, acabou. Isso é uma inverdade. Isaías mostra que há consciência no mundo dos mortos. Se não fosse assim, como se explicar que o rei da Babilônia foi recebido por outros mortos? E os mortos, eles perguntam para Satã, ou melhor, para o rei de Babilônia: como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora? Como foi derribado por terra o que ditava sorte sobre as nações? Os outros mortos perguntam lá no Sheol, nas profundezas da terra, no coração da terra, perguntam: como foi que você caiu do céu? Tu que debilitavas as nações. Eu pergunto para você: Satanás, quando caiu, debilitava as nações? Já existiam nações quando Satanás caiu? Como existiam nações? Se as nações só existiram depois de Adão e Eva, e Satanás caiu muito antes de Adão e Eva, de acordo com essa teoria proposta, de que Satanás caiu muito antes de Adão e Eva. Então a pergunta é: sendo verdade que Satanás caiu antes de Adão e Eva, que nações são essas aqui que se alegraram com a queda de Satanás? Que nações são essas aqui que no Sheol elas perguntam para ele: como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora? Como foste derribado por terra, tu que ditava regras sobre as nações? Meus irmãos, mas essa observação aqui me faz entender e rejeitar a ideia de que o texto faça alusão à queda de Satanás. Não. Que nós temos um poema, nós temos um texto em natureza poética, conforme o versículo 4 diz, é uma parábola, no hebraico mashal. O que nós temos aqui não é uma descrição tão literal, mas vamos dizer, tem muita figura de linguagem. Você não precisa entender que literalmente ele caiu do céu, porque se você entender que aqui é uma alusão literal, a uma queda literal do céu, você também vai ter que concordar que se literalmente está dizendo que ele caiu do céu, então literalmente você também vai ter que admitir que quando ele caiu, existiu nações. E aí não bate com a teoria da queda de Lúcifer, porque segundo a teoria de Lúcifer, não existia ninguém sobre a terra, não existia nações. Logo, o que nós temos aqui é o rei da Babilônia, que no seu orgulho se levantou contra Deus, que no seu orgulho se imaginou como Deus. O rei da Babilônia que no seu orgulho disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras não são palavras de Satanás. Essas palavras são palavras do ímpio rei de Babilônia, que na sua arrogância, na sua presunção, ele se imaginou como Deus. Ele imaginou que na construção dos seus zigurates, ele imaginou que construindo as suas fortes e potentes e altas torres, ele alcançaria o trono do Altíssimo. Ele imaginou que construindo grandes e potentes zigurates, que eram representações do seu poder, ele seria semelhante ao Altíssimo. Mas, meu irmão, eu quero lhe dizer, existia algo por trás, sim, da arrogância daquele homem. E você pergunta: quem, professor? O espírito do anticristo. Lembra que eu falei isso no vídeo anterior. Por isso eu peço a você que também assista o vídeo anterior que fala sobre o espírito do anticristo. Nessas palavras deste homem,
o que estava dentro dele, o que estava falando por ele, era o anticristo. Sim, Satanás, o espírito maligno que age na humanidade desde o princípio, desde Caim. Aquele espírito que fez Adão e Eva pecarem. Era esse espírito que falava. Era esse espírito que movia o rei de Babilônia. Era esse espírito, lembre-se, que estava no rei de Babilônia, que levantou o rei de Babilônia e que levou o rei de Babilônia a dizer essas palavras contra Deus, contra o Altíssimo, contra o povo de Deus. Foi o espírito do anticristo, meus irmãos. Foi o espírito do anticristo que estava no rei de Babilônia, que fez com que ele se exaltasse e dissesse: eu subirei ao céu, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Era o rei de Babilônia que estava dizendo isso, que estava pretendendo destruir o povo de Deus. Não temos aqui de forma nenhuma uma referência a Satanás, e sim uma referência ao rei ímpio de Babilônia, em toda a sua arrogância e em toda a sua pompa. Versículo 13 diz: e tu que dizias no teu coração, o rei da Babilônia, ele dizia no seu coração: ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Por estrelas de Deus podemos entender aqui uma metáfora, uma referência ao povo de Deus. O que o rei de Babilônia estava pretendendo era destruir as estrelas de Deus, o povo de Deus. O que Babilônia estava planejando era não só se tornar semelhante ao Altíssimo, mas colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, ou seja, destruir Jerusalém, destruir a nação de Israel, humilhar as estrelas de Deus, humilhar o povo de Deus, a nação de Israel. Era isso que ele tinha em mente. E ele dizia, vamos continuar a leitura: e tu dizias no teu coração: ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, sentar-me-ei sobre o outeiro da assembleia, no lado mais extremo do norte. Versículo 14: subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Veja a arrogância deste rei ímpio. Serei como o Altíssimo. 15, prestai bem atenção, versículo 15. Entretanto, ao Sheol, mundo dos mortos, entenda essa palavra Sheol, apesar de que ela em muitos lugares ela também pode referir-se à sepultura, mas os tradutores da Septuaginta, eles entenderam que aqui não era a sepultura, o Kever. Eles entenderam que aqui era o Hades, o mundo dos mortos. Daí eles traduziram por Hades. Então, diz assim: entretanto, ao Sheol foste trazido, ao mais profundo do abismo. Mais uma vez eu pergunto para ti: você ainda acredita que é Satanás que está em foco? Sim, professor, eu acredito que é Satanás. Eu fui ensinado assim. Pois então, já que você acredita que é Satanás, então você, a partir de hoje, também vai dizer que Satanás está no Sheol. Que é isso, professor? Não, mas Pedro disse que ele anda em derredor, buscando a quem tragar como leão. E ele disse também para Deus: eu ando pela terra e passei por ela. Pois é, mas já que você defende que aqui é Satanás, em sua queda, você é obrigado, de acordo com o texto, pregar também que Satanás está no Sheol, no inferno, que você sabe que não é verdade. Porque o versículo 15 diz: entretanto, ao Sheol, algumas versões diz, ao inferno, foste trazido, ao mais profundo do abismo. Os que te virem, quem viu Satanás cair? Mais uma vez eu te pergunto, se é Satanás, alguém viu, quem viu ele cair? Aí você diz os anjos. Não, mas o texto aqui não está falando de anjos que contemplaram a queda dele. Vamos prosseguir a leitura. Os que te virem te olharão cuidadosamente, te contemplarão, incrédulos. Será este o homem? Mais uma vez aqui, o texto no hebraico diz Ish.
traduzido por homem. Não é um anjo, não é Satanás, é um homem que está em foco. Prossigamos. Será este o homem que fez a terra tremer, que abalou reinos? Quer dizer, meu irmão, que quando Satanás caiu, já existia reinos? O que você acha? Você que defende que é Satanás, você agora vai ter que passar também a dizer que já existiam reinos. De fato, eu quero te dizer aqui que há alguns teólogos, incluindo eles Dake, se não me falha a memória, que ele diz que quando Satanás caiu já existiam nações sobre a terra. Se não me engano, é Dake quem diz isso e outros teólogos que eu já vi. Eles dizem que já existiam nações antes de Adão. Eles dizem que Adão não foi o primeiro homem, que antes de Adão já existia uma raça pré-adâmica. E quando Satanás caiu dos céus para a terra, aqui é os reinos que existiam antes de Adão. Agora eu te pergunto, você concorda com essa teoria? Você concorda que Adão não foi o primeiro homem? Porque Paulo diz que Adão foi o primeiro homem. Aqui eu aproveito para lhe dizer que essa é uma teoria infundada, é uma teoria sem fundamento. Professor, mas aqui está falando de reinos mesmo. Aqui está dizendo que quando ele caiu existiam reinos. Mas aqui são os reinos dominados por Babilônia. Aqui são os reinos que se alegraram com a queda do rei de Babilônia, meu irmão. Aqui são os reinos que vibraram, que pularam de alegria. Aqui são os reinos que no Sheol eles perguntaram: até tu enfraqueceu como nós? Como foi que tu caiu do céu, ó estrela da alva? Como foi que tu caiu, tu que enfraqueceu todas as nações? Tu agora estás doente como nós. Tu agora é um de nós. Como foi que se deu a tua queda? Tu dizias no teu coração, rei da Babilônia: eu subirei aos céus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas o versículo 15 diz, meus irmãos: entretanto ao Sheol foste trazido. Aqui não pode ser outro. Esse que foi levado ao Sheol não pode ser outro senão o rei da Babilônia. Professor, mas quer dizer que aí só tem o rei da Babilônia em foco? Se você quiser ver alguma coisa a mais, eu vou te dar duas opções que eu considero válidas. Primeiro, que é verdadeiro. Está em foco aqui o espírito do anticristo. Nele, neste rei ímpio, o espírito do anticristo já agia no rei da Babilônia, assim como agia em outros e depois. Segunda, Hipólito de Roma, um dos pais da igreja, contemporâneo de Orígenes e Tertuliano, um dos grandes apologistas do cristianismo, ele via nessa descrição o rei da Babilônia, conforme estamos dizendo, e ele via também na queda do rei da Babilônia, na presunção do rei da Babilônia, uma figura do anticristo que há de vir. Para Hipólito de Roma, ele explicava esse texto, ele dizia que estava em foco o rei da Babilônia, estava em foco a queda do rei da Babilônia, estava em foco a presunção do rei da Babilônia, mas que tudo isso eram apenas meras sombras daquilo que faria o anticristo contra a igreja, contra o povo de Deus nos últimos dias. Eu particularmente concordo com essa ideia. Ainda que Isaías não tenha em mente aqui o futuro anticristo, ainda que Isaías não esteja olhando aqui para o anticristo que ainda há de vir, mas eu quero lhe dizer que o que aconteceu com o rei da Babilônia é o que acontecerá com o anticristo. E os autores do Novo Testamento, eles se serviram desse texto e fizeram uma nova interpretação até certo ponto. Eles tiraram alguns fragmentos e colocaram no anticristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que o anticristo se assentará na cadeira de Deus. Não foi isso que esse homem desejou?
colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, ser semelhante ao Altíssimo. O apóstolo Paulo, ele também diz que o anticristo fará a mesma coisa, se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo diz que o anticristo terá uma arrogância tão grande que ele procurará destruir tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de adoração a Deus, de sorte que se assentará na cadeira querendo ser Deus. O que o anticristo fará, meus irmãos, é a mesma coisa, com um grau maior do que já fez o rei da Babilônia. Então, nós podemos ver aqui no rei da Babilônia, não é uma ideia voltando para trás, olhando para a arrogância de Satanás. Não, ao contrário. Tudo que o rei da Babilônia fez aponta para o que o anticristo fará nos últimos dias. Então, de uma certa forma, nós podemos ver aqui no texto o anticristo. E aí nisso eu concordo com Hipólito de Roma. Para mim é mais inteligente ver aqui uma dupla referência, uma referência histórica, a queda do rei de Babilônia e profeticamente ao anticristo. Para mim se torna mais inteligente. Até porque aqui se fala de nações que se alegrarão com a queda desse rei. O que aconteceu com o rei de Babilônia acontecerá nos tempos do anticristo. Quando ele cair, quando ele for derrotado, o mundo se alegrará. A igreja rejubilará. Haverá cânticos por parte do povo de Deus. Prossigamos a nossa leitura. Outra coisa, entretanto ao Sheol foste trazido, ao mais profundo do abismo. Diz o Apocalipse 19 que a besta e o falso profeta, eles serão lançados no lago de fogo. E isso concorda, de uma certa forma, com o que estamos vendo aqui, porque aqui diz que o rei de Babilônia foi lançado no Sheol, no mundo dos mortos, no mundo dos espíritos. E quando Cristo vier, ele aprisionará a besta e o falso profeta e lançará eles no lago de fogo. Aqui eu aproveito para dizer que o lago de fogo ele ainda não tem ninguém lá dentro. Os que hão de inaugurar o lago de fogo é a besta e o falso profeta, os dois anticristos futuros. Eles inaugurarão o lago de fogo. Prossigamos a nossa leitura. Os que te virem te olharão, cuidadosamente te contemplarão, incrédulos. Será este o homem que fez a terra tremer, que abalou reinos, que tornou o mundo uma área deserta, destruindo todas as cidades, que não permitiu a seus prisioneiros retornar a seus lares. Os reis de todas as nações, versículo 18, os reis de todas as nações. Mais uma vez eu faço a observação. Quando este rei ímpio que caiu, já existiam reis. E, volto a lhe dizer, não pode ser Satanás, porque Satanás, quando ele caiu, de acordo com a teoria de que Satanás caiu antes de Adão pecar, lembre bem, de acordo com essa teoria muito divulgada que Satanás caiu do céu, era um anjo de luz, mas que quando ele caiu, ainda não existia Adão, ainda não existia Eva, logo não existiam nações. E aqui fala de nações, versículo 18. Os reis de todas as nações, todos eles repousam em glória, cada um em sua casa, mas tu foste retirado da tua tumba. Quando este rei caiu, existiam nações. Não pode ser Satanás. Logo você vai apenas ter que ver aqui, você é obrigado, à luz do texto, a ver aqui as nações dos dias do rei da Babilônia. O que o texto está falando aqui é da queda do rei de Babilônia. O que o texto está mostrando aqui é as nações que eram subordinadas, governadas pelo rei de Babilônia. Profeticamente falando, nós temos aqui a queda do anticristo. Profeticamente falando aqui, nós temos a descida do anticristo ao lago de fogo, na vinda de Cristo. Profeticamente falando aqui, o que nós temos aqui é a queda do anticristo.
por Cristo. Quando Cristo vier, ele destruirá o ímpio com a espada que sai dos seus lábios, com a palavra de Deus. Cristo destruirá Satanás. Cristo destruirá a besta e o falso profeta. Lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo. Profeticamente o texto fala isso. Professor, mas essa sua ideia de uma dupla referência, ela é nova. Não, não é nova. Talvez é você que não conheça. Os textos bíblicos, eles trabalham nessa perspectiva. Vou te dar um exemplo apenas. Quando Israel desceu para o Egito, na pessoa de Abraão, na pessoa de Jacó, Jacó com mais 70 almas, ou 75, eles desceram para o Egito. Você sabe que eles passaram lá, de acordo com o texto hebraico, 430 anos. Pois bem, no final dos 430 anos, Deus levantou Moisés e Arão e os tirou do Egito. Então nós temos o quê? A descida de Israel para o Egito e a subida de Israel do Egito. Temos Israel entrando no Egito e Israel saindo do Egito. Professor, mas o que tem a ver isso com profecia? Isso é uma profecia? Isso aqui são acontecimentos proféticos. São acontecimentos cujas ações têm um caráter profético. E vou lhe provar agora pela Bíblia Sagrada. Oséias capítulo 11, versículo 1 diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Olha o que Oséias diz. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, ou seja, tirei o meu filho. Professor, ainda não estou lhe entendendo. Onde é que o Senhor quer chegar? Onde é que quer chegar? Você já leu em Mateus 2,15? Para que se cumprisse o que foi dito por o profeta Oséias. Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei o meu filho. Você sabe o que Mateus está falando ali? É que a entrada de Jesus no Egito, quando eles tiveram que fugir para o Egito, e depois do Egito sair, ali foi profetizado por Oséias. Você sabe o que Mateus está dizendo? É que a entrada de Israel no Egito e a sua libertação prefiguravam a entrada de Jesus no Egito com José e Maria, para fugir da fúria de Herodes. E o que mais? E quando o anjo disse para José: tu podes voltar, porque aqueles que procuravam a morte da criança já morreram. Então José com Maria saem do Egito. Você sabe o que isso significa ou foi representado? Essa ação de Jesus entrar e sair do Egito, na verdade, ela cumpre uma profecia da entrada e saída de Israel no Egito. Quando Israel entra no Egito e quando Israel sai do Egito, muitos não viram nada de profecia ali, mas na verdade Mateus viu uma profecia ali. Naquela ação, Mateus ele viu que certos acontecimentos do Antigo Testamento eles são proféticos. O que eu estou lhe dizendo é que nós estamos lendo aqui em Isaías, também nós temos uma ação e um acontecimento profético. A queda, a presunção, a exaltação, a dominação do rei da Babilônia, na verdade, serviu como protótipo de tudo aquilo que é e fará o anticristo. Daí nós podemos legitimamente aplicar a lei da dupla referência. A isso, para os estudiosos de teologia, nós chamamos essa interpretação de a lei da dupla referência. Ou seja, o texto ele pode ser interpretado tanto historicamente como profeticamente. Então, olhando por esse ângulo, o que o texto de Isaías está apresentando para nós, queridos, é a queda do rei da Babilônia, no sentido histórico, e no sentido profético, a queda do anticristo. O que o texto está mostrando para nós é a chegada do rei da Babilônia ao Sheol, no mundo dos mortos, conforme nós temos no versículo 15, que diz, entretanto ao Sheol foste trazido. Assim como o rei da Babilônia foi derribado, morto, sepultado, e o seu espírito foi levado para o Sheol, assim também o anticristo, na vinda de Cristo, ele
descerá, e interessante é que ele nem chegará a morrer. O anticristo e o falso profeta, eles serão lançados vivos na Gueena, ou seja, no lago de fogo. Então nós temos aí um perfeito paralelismo. Em Isaías, antes de Cristo, nós temos uma história da queda do rei de Babilônia. E esse mesmo texto que nós interpretamos historicamente, ele pode e deve ser interpretado profeticamente. Historicamente, temos aqui o rei da Babilônia. Profeticamente, temos aqui o anticristo. É o anticristo, meu irmão, quem no futuro vai dizer: eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Não pense que o anticristo estará falando isso literal. É uma figura de linguagem para representar o seu poder, a sua arrogância. Serei semelhante ao Altíssimo. Isso expressa a arrogância do anticristo. Isso expressa a arrogância do rei da Babilônia. Então, o que nós temos aqui, meu irmão, é o espírito do anticristo. E você pode chamar assim o rei da Babilônia de um anticristo, porque João diz: porquanto, meus irmãos, muitos anticristos têm se levantado, porquanto já sabemos que é a última hora. Então, o rei da Babilônia, ele foi um protótipo do anticristo. O rei da Babilônia, ele foi uma figura, e vamos chamar opaca, do anticristo. Por que opaca? Porque o anticristo ele fará em dobro maiores maldades do que o rei da Babilônia. Aquilo que o rei da Babilônia pensou e fez em relação ao povo de Deus serviu apenas como protótipo do que o anticristo fará nos últimos dias. Eu quero agradecer aqui pela vossa atenção. Quero pedir a vocês que, se gostaram do assunto, e eu creio que vocês gostaram, eu quero pedir aos senhores, eu quero pedir às senhoras que divulguem o nosso trabalho. Eu quero pedir a vocês que dêem um like, interajam comigo. Se você concordou ou não concordou, você pode escrever alguma coisa, você pode fazer alguma pergunta, você pode sugerir algum tema, alguma coisa do tipo. Eu estou aqui aberto, não se preocupe que eu não vou lhe reprovar se você discordar de mim, de forma nenhuma. Não lhe reprovarei, não lhe discriminarei, essa é a minha interpretação, esse é o meu ponto de vista, você não é obrigado a aceitar. Ok, meu irmão? Mas eu acredito que para você discordar de mim, você terá que apresentar uma tese mais bíblica ainda do que a minha. E eu volto atrás sim do que eu disse, mas é se alguém conseguir derribar esta tese. E até onde eu vejo, não se consegue derribar ela. Recapitulando, não vejo aqui uma alusão a Satanás. Não vejo. Por todas as razões que eu já mostrei para vocês. Não é uma heresia, volto a dizer. Professor, eu sou herege. Não, você não é herege. Professor, mas eu gosto tanto dessa ideia de que aí é Satanás e eu me criei ouvindo isso. É uma teoria bonita. E também quando eu estou dizendo para você que aí não é Satanás, eu não estou dizendo que Satanás não existe, não. Não estou lhe dizendo que ele não foi um anjo, não, antes da sua queda, não. Eu concordo com essa ideia de que ele era um anjo. Eu concordo que Satanás ele foi criado bom e se tornou mal. Mas não a partir dessa leitura. Eu vou te mostrar depois, em outros textos, que pode se provar com muita fidelidade que Satanás era um ser bom e caiu de sua posição. Mas não a partir de Isaías. Meus queridos, então divulgue o nosso trabalho, compartilhe e peçam. Eu peço para vocês, peçam para quem vocês compartilharem, além de dar um like, fazer uma coisa, inscrever-se no canal e ativar o sininho, para que todas as vezes que eu fizer os vídeos cheguem até a pessoa. Que Deus em Cristo nos abençoe. E o próximo vídeo eu trabalharei o texto de Ezequiel. E a semelhança desse, o que será trabalhado em Ezequiel 28. Será que está em foco ali Satanás? Será que Ezequiel está falando realmente de Satanás ali em Ezequiel 28? Será que é isso mesmo?
Isso ficará para o próximo vídeo. Gostaria que você compartilhasse o nosso trabalho. Que Deus nos abençoe para todo sempre. Amém, meu irmão.